Estamos aqui para uma notícia urgente. Foi necessário que nós nos posicionássemos perante um acontecimento do mês que vem. Certo, Sandro? É isso aí, uma nova baniche aí, que saiu meio que inesperado, né, Reza? Até antes da nova coleção. Todo mundo esperava que ela ia sair meio com a nova coleção e acabou saindo umas semaninhas antes. Ela entra em vigor junto com a próxima coleção, que sai em agosto, mas eles anunciaram bastante cedo. O que dá tempo da gente chorar, esquecer o que a gente chorou e aceitar ela quando aparecer. É isso aí, vamos ver então o que aconteceu, né? Primeira coisa que a gente vai comentar é sobre as cartas banidas. Né? Tivemos 4 cartas banidas e eu vou explicar o motivo para vocês, tá? A primeira é o Beerus Godly Majesty. Ele, quando era descartado da mão por um efeito de um Battle Card, ele entrava em campo. E o principal motivo do descarte foi a sincronia com essa carta aqui. É um Overwhelm de 4 cartas, que é gratuito. Quando ele entra em campo, além dele ser um batedor de 20 mil, você compra 2 cartas e descarta uma. Quando você descarta o Beerus, você compra 2 cartas e invoca o Beerus da sua mão de graça. Então você basicamente, sem pagar nenhuma energia, você coloca 2 batedores em campo, um de 15 e um de 20, e ainda compra 2 cartas. Então, mereceu, ban? Olha, eu acho que ele podia ser limitado a pelo menos uma carta, até porque ele funcionava muito bem em outros decks também, como o próprio Turles, o Raditz, que o nosso querido André lá de Minas joga com, né? Então, eu acho que ele podia ser limitado a um. Eu não vejo motivo, assim, para ele ser banido totalmente. Eu acho que a questão não é nem dele não ter motivo para ser banido, mas tinham outras cartas que também fazem efeitos de entrar de graça e não foram afetadas. Eu acho que é muito mais pela sincronia de você comprar 2 cartas e desequilibrar o Bardock, né? Então, Sim. como a gente explorava esse Beerus em todos os decks, ele acabou sendo banido. E a próxima que foi banida da lista foi o Father Son Kamehameha Goku e Gohan Return. Foi um reboot de um líder, ele já tinha sido banido no modo melhor de 1, né? E agora ele foi banido também dos melhores de 3. Para quem não conhece, ele, depois que dá Awakening, você pode pegar uma vida, jogar na drop área, e ele ganha Triple Strike e ganha mais 10 mil pelo turno, né? Então ele é um batedor de 25 Triple Strike, e uma vez por turno você pode voltar ele para o modo ativo, e se você não vencer nesse turno, você perde o jogo. Então, basicamente, é um líder que sozinho dá 6 danos. E combinado com essa carta aqui, ele é um batedor de 40 mil Triple Strike crítico, né? Então, ele era capaz de ganhar o jogo no turno 2. Então, acabou sendo banido, né, Sandro? Ele já estava limitado a só jogar suíço, né? Ele não podia jogar melhor de 1. Só nas 3. Oi? Só nas melhores de 3 podia. Agora, Isso, não. Porque exatamente por conta disso, né? Aí agora a Bandai resolveu banir de vez esse cara. Isso aí. As outras 2 cartas banidas, é claro que não eram utilizadas só no deck que eu vou dizer, mas um dos principais motivos do banimento delas é um deck incomum. Só para quem não conhecer a Pan, se você der Awakening com seu líder tendo 2 vidas ou menos, ela entra em campo de graça da sua mão. E o outro efeito dela é um Activate Main. Você escolhe uma carta sua amarela e volta para modo ativo. Então você pode voltar para modo ativo um Sin Shenron, você pode voltar para modo ativo uma carta que seja amarela mais outra cor, né? E então qualquer líder aí que fosse amarelo e conseguisse segurar por um tempo para dar Awakening, ela era bem forte. E o Universo 9, né, Universe 9 Assemble, é uma carta que compra 2 cartas quando você ativa ela. Se o seu oponente tiver todas as energias em Rest Mode, você ainda invoca o Universo 9 de custo 2 ou menos do seu deck. Normalmente a gente invocava o Chapel, que é um Battle Card de 15 mil, que ele tem uma auto uma vez por turno. Quando o seu oponente declara um ataque, é a primeira vez que ele faz isso no turno dele, ele precisa virar uma energia para Rest Mode. Então esse combo era muito forte, principalmente junto com esse brother aqui, que fazia você ativar ele sem pagar energia, pegando uma carta da sua vida. Então basicamente você ativa o Universo 9, não paga nenhuma energia, pega 3 cartas para sua mão, uma da vida e 2 do deck, e ainda bota um bicho em campo, né? Esse deck a gente sabia que seria afetado pela banlist, então eles acabaram optando por não limitar o líder, não banir o líder, mas banir uma das principais cartas. Apesar disso também afetar outros decks, né, Sandro? Eu acho que nenhum deles usava essa carta como principal regente,
Então, acho que o maior afetado foi sim o Mecha Freeza, né? Eu acho que ele era muito desequilibrado para o começo do jogo, né? Principalmente com esse líder. Você pagando 2 dias para fazer o efeito, é forte ainda, realmente é forte, só que não é tão forte quanto o líder Mecha Freeza, não tem nem comparação. E para final de jogo também, o que era muito usado era para invocar o Bézio, né? Então você colocava ele, comprava 2 cartas, invocava o Bézio, comprava mais uma carta e ele ganhava do ataque, né? De acordo com as cartas em Rush Mode. Isso, se o oponente tiver 5 cartas em Breast Hold ou mais, o Basil ganha mais. Não me lembro se é mais 14 ou mais 15, mas ele fica com 19 mil e Dual Ataque. Né? Então, é uma carta bastante forte. Então, essas foram as cartas banidas. Vamos para as cartas limitadas. Então, o primeiro foi o Super Saiyajin 4 Son Goku, a Heartfelt Plea. É um Battle Card que, se você der Awakening com uma carta, um Battle Card vermelho, de 25 mil de poder ou mais em campo, e você declarar que vai destruir esse Battle Card, você jogaria ele de graça da sua mão. Ele, além de ter Triple Strike, ele tem Offering. Então, além de tudo, quando ele entra em campo, seu oponente vai ter que escolher. Ou ele pega uma vida e joga na drop, ou você, que jogou esse Battle Card, ainda compra 2 cartas para a mão. Um dos principais motivos dele ser limitado a 1 é porque a gente estava abusando dele, né, em decks de diversas cores, só por ter uma carta vermelha com 5 mil ou mais. E o principal exemplo era o Dark Broly, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Mas está limitado, ainda pode se usar 1. Eu, particularmente, acho que tá ok. A maioria dos decks eu não usava mais que 2. 1 é bastante justo para uma carta tão forte, né, Sandro? A expectativa era até que ela fosse banida, né? De vez, por conta do grande poder que ela tinha dentro do deck de Broly, mas eles acabaram optando também por limitar a uma só, o que eu achei justo. Beleza. E, mais uma vez, com o Bergamo, tentamos afetar o Mecha Freeza. Bergamo só pode 1 no deck. Essa carta era assim, funciona da seguinte forma, né? Funciona ainda, porque ainda pode usar. Quando você vira uma carta do oponente para Rest Mode, você paga 2 energias, uma de qualquer cor e uma amarela, e joga o Bergamo da sua mão. Quando ele entra em campo, você escolhe 2 cartas do oponente, pode ser Líder, Energia, Unison, Battle Card, e você vira 2 delas para Rest Mode, né? Na verdade, perdão, não pode ser Unison, tá? Acabei de olhar mais de perto aqui. Mas enfim, normalmente a gente virava 2 energias. Era isso que a gente queria fazer, certo? E com esse Mecha Freeza, o oponente acabava ficando bastante restrito em energias, até no turno dele. E aí, limitaram a 1. Mais uma carta que eu acho bem justo, eu também não usaria mais que 2, uma tá ok. Certo? Certo. Os próximos 2 que eu vou comentar, né? O Bardock, alguns pediam que ele fosse até banido há um tempo atrás, depois baniram outras cartas, né? O Viara, o Nigrish, ele sobreviveu e agora limitaram a 1. É uma carta que entra de graça se seu líder for vermelho e se você der dano na vida do seu oponente por algum efeito. Quando eu digo dano por algum efeito, serve Double Strike, serve crítico ou serve burn, né? De queimar a vida do oponente mesmo. Ele tem 15 mil e Double Strike, ele é unique, só pode ter um em campo. E se um counter é ativado, ele volta para modo ativo uma vez por turno. Não precisa ser no ataque dele, qualquer counter que ativarem, tá? Então ele acaba sendo uma carta grátis, bastante ofensiva, né? E junto com ele foi o Drum, Reign of Terror. É uma carta que no deck de King Piccolo, ele entra de graça, combando da vida. Ele tem blocker, ele tem barrier, e ele dá menos 10 mil para um Battle Card do oponente quando entra em campo e entra de graça, né? Não vou dizer que ele matou o deck, mas com certeza ele atrapalha bastante o deck de King Piccolo. E o Bardock, ele também entraria nesse deck aí, viu, gente? Então, eu acho que foram 2 coisas que afetaram não só esse deck, mas principalmente o deck do King Piccolo. Algum comentário das limitadas mais, Sandro? Eu acho muito justa a limitação do Bardock, principalmente para decks muito explosivos e agro. Invocar ele de graça da mão no primeiro ou segundo turno do oponente, em decks, como eu falei, muito agressivos, era muito desequilibrado, né? Primeiro porque o oponente não ia ter energia para defender, e se ele tivesse e desse um counter, ele simplesmente voltava para modo ativo e batia de novo, né? Então eu achava que acabava desequilibrando um pouco o jogo. É isso aí. Como o pessoal de Campinas diz, todo Bardock é desequilibrado e vai ser banido. Bom, vou agora para as erratas, tá, gente? Então, para quem não sabe, para quem é novo do jogo, existem cartas que eles pensam melhor e acabam mudando o texto oficial delas. Essas são as cartas que foram erratadas nessa banlist
eu vou comentar um pouquinho o que mudou em cada uma e depois eu falo o porquê, tá bom? Então, esse Cell Xeno é uma carta secreta, uma Ultimate, ela tem Successor. Isso significa que, se eu tiver em campo Battle Cards verdes, Battle Cards amarelos ou Battle Cards verdes e amarelos, que juntos somem exatamente 12 de custo, eu posso matar todos e colocar este Cell em campo. Só que eu não pago nenhuma energia para isso. Ele entra de graça. Ele tinha Deflect e Quadruple Strike, ele dá 4 danos na vida do oponente, né? Porém, agora, ele não tem mais Quadruple Strike desse jeito. Ele só vai ganhar Quadruple Strike se quando você jogar ele, você tiver 5 energias, tá? E, além disso, ele também ganha Dual Ataque. Isso ele já ganhava quando você tinha 5 energias. E também, se você tiver 5 energias, quando ele entra em campo, você descarta 3 cartas da mão do seu oponente, tá? Continua com esses efeitos depois de 5 energias, inclusive o Quadruple Strike, porém agora só depois se você tiver 5 energias. Outra carta que recebeu uma errata foi Catastrophic Blow. É um extra card que, quando você ativa ele, se você tiver um Goku em campo, você dá um dano de graça na vida do oponente, tá? Também pode ativar essa carta se você não tiver nenhum Battle Card em campo, tá? Ela também faz o mesmo efeito. Agora, ela é limitada a uma vez por turno, você só pode ativar uma cópia dela por turno, tá? Porque alguns decks estavam abusando dela, de tentar queimar a vida do oponente várias vezes por turno. Também comento daqui a pouquinho o porquê. The Majin Quickening é um extra card verde de um deck de Majin Buu com Vegeta, né, do Majin Vegeta. Ele agora tem uma errata que diz o efeito dele acontece quando você coloca ele, né, na drop área, tendo 4 Battle Cards, 4 cartas embaixo dele ou mais. Agora a única errata é que você só pode fazer isso quando você tiver 3 energias ou mais. Vegex, o líder, foi erratado tanto na frente quanto no verso, né, no lado Awakening e no lado da frente, porque é um líder que há muito tempo a galera vem sofrendo, ele sempre tá no meta, ele é muito agressivo, e agora, em vez dele ter o efeito de descartar 5 cartas do topo do seu deck quando você ativa o efeito dele, tanto do lado Unawakening quanto do lado Awakening, ele descarta só 3. Também é uma decisão discutível, porque apesar de que era interessante descartar 5 cartas e encher sua drop rápido, talvez descartando só 3 a gente consiga fazer um deck mais conciso. Não precisa de 4 cópias de todas as cartas, você consiga até segurar um pouquinho. Então, mudou um pouco o jeito de jogar com o Vegex, mas eu já vi muita gente, eu vejo, até bato um papo com alguns players lá dos Estados Unidos, e eles falaram, agora eu vou voltar a jogar com o Vegex, porque descartar 3 não é de todo mal assim, né? Outra carta que sofreu errata é o líder Dark Broly. No lado Awakening, ele tem um efeito. Você pode combar, né? Na verdade, descartar ou jogar na drop área Battle Cards seus, que tem 30 mil de poder, exatamente 30 mil, e eles vão dar 5 mil de combo durante o combate. Agora você só pode fazer isso uma vez por turno. O problema é que dos Battle Cards que o Dark Broly usa, quase todos eles, né, que são Dark Broly, Toa, Paragus, todos, e até o Broly, que dá origem a eles têm 0 de combo. Então se você só pode combar uma vez por turno, potencialmente isso vai derrubar o deck também. Outra carta que ajudou a derrubar o deck do Dark Broly é o Super Saiyajin 4 Son Goku Heartfelt Plea, porque a gente também usava ele nesse deck, tá? Então atrapalha um pouco mais. Outra carta erratada é o Black Smoke Dragon, né, esse Unison novo. Agora a única errata dele ele só funciona com o efeito de dar um marcador para ele de graça uma vez por turno, que é um efeito Activate Main, não muda marcador teoricamente, né, é um efeito extra. Ele só pode ser usado se o seu líder for Demon Realm Race, então ele foi feito para o deck de Metikabura, ele só pode ser usado no deck de Metikabura. Também dá para usar no deck de Shuma e Salsa, mas ele é menos usado lá. E a última carta erratada é essa Videl. Ela tem um efeito, né, que você pode virar para Rest Mode um Unison Card seu, né, para fazer o efeito dela. Agora, a única mudança no texto é você tem que virar para Rest Mode um Unison Card que estava em modo ativo, né? Mas para evitar aí que a galera fale, virei para o Rest, mas já estava em Rest, né? Dá aquele jeitinho brasileiro. Você viu que lá fora eles também devem dar o jeitinho brasileiro, pelo visto, né? E só comentando, antes de eu perguntar pro Sandro a opinião dele das erratas, lembrando que o Cell Xeno, né, ele também é um limitador desse deck aqui, né? O Mecha Freeza às vezes abusava do Cell Xeno, porque ele bota muito bicho em campo muito rápido. E
O motivo do Catastrophic Blow ser limitado a 1, né, limitado a uma vez por turno, o efeito dele, é por conta dessa belezinha de combo aqui. A partir do seu turno 5, você conseguia botar em campo o Son Goku Rival Seeker, ele entrava em campo, você ativava o efeito de voltar 2 extra cards, no caso 2 Catastrophic Blow da sua ARP para sua mão, e você invocava em cima dele esse outro Goku, que tem Invoker. Para quem não sabe o que é Invoker, Invoker diz, para ativar um extra card vermelho e azul da sua mão, você não precisa pagar o custo dele, é só você pagar uma energia que seja tanto vermelha quanto azul. Então, o que a gente podia fazer com esse carinha quando entra em campo, pega 3 energias que você gastou para invocar o Rival Seeker, manda na drop e põe de volta essas energias em pé. Basicamente, você jogava ele, ativava 4 Catastrophic Blow e dava não só 4 danos no seu oponente de graça, você dava 5, porque esse carinha aí de baixo, Energy Explosion, quando ele dá um dano no seu oponente, ele dá um dano a mais na primeira vez. Então você conseguia aí, sem muito problema, dar 5 danos na vida do oponente. Conhece esse efeito, Sandro? Conheço muito bem, inclusive, né, mas tirando as brincadeiras, eu achava muito forte esse efeito exatamente porque o Rez, ou quem jogar com o deck, não tinha a obrigação de bater no líder do oponente, né? Você não precisava ficar dando tais danos nele, você podia chegar até 5 e não deixava ele nem dar o Awaken, né? Dependendo do deck, que é só pelo número de vidas. Então isso acabava limitando o deck do oponente e você ia lá de uma vez e acabava com ele de forma, teoricamente fácil. Sem muitos. Eu acho que o pior dessa carta é você não poder counterar ela de algum jeito, né? Se tu tivesse algum counter que segurasse o efeito dela, eu acho que seria um pouco mais equilibrado. Counter tem que ser dado no Son Goku Rival Seeker ou talvez no Energy Explosion, senão acabou. Certo, então, pessoal? Então, Sandro, sobre essas cartas erratadas, mais alguma que você queria comentar? Não, eu acredito que você trouxe tudo já. Eu achei que o Dark Brownie foi muito prejudicado. Ele continua sendo forte, mas esse daí de não dar o combo, né? Já que o pessoal zero de combo acabou limitando um pouquinho as jogadas do deck. Até o Son Goku que você falou, o Super Saiyajin 4, que entrava exatamente nesse deck, também a jogada vai continuar acontecendo, né? Mas a combinação de cartas tem que vir da forma correta para funcionar. É um deck que dá muito draw no ato do Awakening, só que eu preciso do Son Goku Heartstone Tree na minha mão antes do Awakening. Então agora, com essa questão de só ter no deck, né, prejudicou bastante. Mas é isso aí, pessoal. Trouxemos para vocês um pouquinho. Eu acho que no nosso meta brasileiro, as únicas cartas que vão influenciar um pouco mais são o VGX, né, o líder, e talvez aí, para alguns, essa questão do Bardock e do nosso Beerus. Acho que são as cartas que mais vão influenciar para o meta brasileiro. Então, só lembrando, as 4 banidas, as 4 limitadas e aqui algumas cartas erratadas. Certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar com o conteúdo semanal. Isso aqui foi uma edição especial. Certo, Sandro? É isso aí, gente. Valeu aí, muito obrigado aí. Estamos aí. Logo mais tem mais vídeo.